repartir com os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração. Ela é uma construção que vem acontecendo há algum tempo. Eu quero repartir com você nessa noite algo assim que eu tenho entendido ser uma resposta de Deus a alguns questionamentos meus e algumas experiências que a gente tem tido como igreja. Então, abra a sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler Mateus capítulo 13 e depois nós leremos Joel capítulo 3. Mateus capítulo 13 e também Joel capítulo 3. Mateus capítulo 13, a partir do verso 55, eu quero que você perceba, irmãos, na minha Bíblia, o subtítulo que tem na minha Bíblia é Um Profeta Sem Honra. Na sua Bíblia deve ter algum subtítulo assim também, mas na minha está Um Profeta Sem Honra. E esse profeta sem honra aqui, que o texto está se referindo, é o próprio Jesus. O contexto é esse: Jesus está agora profetizando, falando, fazendo sinais. Agora veja o que eles falam de Jesus, verso 55. Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Ficavam escandalizados por causa dele. Preste atenção, olha o que eles estão dizendo sobre Jesus. Ué, esse aí nós sabemos quem é. Cresceu aqui no nosso meio. Esse aí é o filho do Zé, o filho da Maria, nós conhecemos ele. E eles não podiam acreditar que aquele homem simples se tornaria o Cristo extraordinário. Agora, Joel capítulo 3, no verso 10. Joel capítulo 3, sempre que a gente vai falar sobre Joel e a gente vai se referir aqui a Joel, lembre-se que esse é um dos textos base para o tema do ano, ano de avivamento, amém? Ano de avivamento. Agora, a sequência do texto de avivamento, capítulo 3, verso 10, diz assim: forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras, diga ao fraco, eu sou forte. Tem uma outra versão que vai dizer: forjem os seus arados e transformem os seus arados em espadas. Forjem as suas foices e transformem as suas foices em lanças. E diga ao fraco, eu sou forte. Ou diga ao fraco, eu sou um guerreiro. Você pode repetir isso comigo? Eu sou forte. Eu sou forte. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez? Nos rendemos, Deus, à Tua palavra e nos rendemos ao Teu Espírito Santo. Te louvamos por nos deixar a Tua palavra escrita. Que precioso, que presente é para nós. E nós queremos, ó Deus, aquilo que é interpretação do Teu Espírito Santo para nós agora. Repreendemos todo o argumento humano e pedimos que o Senhor libere sobre nós uma interpretação que seja contemporânea, que seja para agora, mas que venha do céu para nós. Nós não queremos remover marcos alguns, mas nós queremos algo fresco. Nessa noite, ministra-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, depois de alguns anos, eu tenho tido um hábito que é o de entrevistar, toda vez que eu posso, algum homem ou mulher de Deus, alguém que eu olhe e perceba que há uma referência para a minha vida. Algumas vezes, quando a gente está sentado só com essas pessoas, eu e Suelen, a gente gasta tempo, gasta horas, fazendo perguntas para eles, para entender, não só o que foi que os levou a chegar nesse ponto com Deus, no nível de influência que eles têm, mas principalmente para entender de onde eles saíram, como foi o começo. E é surpreendente, irmãos, como a gente se confunde muitas vezes,
olhando para a pessoa que hoje é alguém assim tão extraordinário, que vive algo tão poderoso em Deus, e imaginar que aquela pessoa talvez não tenha tido problemas. Eu contei para os irmãos que algumas semanas eu pude me sentar à mesa com o pastor Abe Uber. Abe hoje lidera uma rede de igrejas enorme. Pastor Abe é uma grande referência. Mas quando eu perguntei a ele, pastor, como é que é? Porque a gente olha para esses homens e mulheres de Deus e parece assim, eles nasceram monges, já nasceram santos, e foram assim, só sendo santo, nunca deu nada errado na vida desse pessoal. E o pastor Abe foi contar para nós o início dele. Hoje, só através da vida dele, mais de 640 igrejas foram plantadas. Na região amazônica, eles são assim, uma referência lá, plantando igrejas com ribeirinhos. Ele nem sabe quantos barcos ele tem naquele lugar. E ele falou, Cezinha, eu era um jovem, cabeludo, estudando música, sonhando tocar rock and roll. Ele falou, era o que eu sabia fazer. O meu pai parecia um anjo. E eu tinha um irmão que era muito parecido com o meu pai. E o Lucas, que é o irmão dele, era o grande pastor do movimento agora. Ele falou, e eu era o adolescente, eu era aquele menino cabeludo, fazendo música e sonhando em ser um músico de rock gospel, né? Mas ele queria ser. Eu falei, só aqui então, o meu irmão foi voar de ultraleve para ganhar um empresário da cidade. Eles estavam ali tendo um tempo de evangelismo e o cara chamou ele para voar. Eles então, nesse voo, o avião deles cai e o meu irmão morre. Ele falou, então, a gente se reúne, ora, e a igreja, a liderança, entende que eu deveria ser o pastor da igreja agora. E foi uma das partes mais difíceis, foi cortar o meu cabelo. Mas ele falou, eu estou triste, eu estou com saudade do meu irmão, eu estou sofrendo aquele luto, e eu estou assumindo uma igreja que eu não sabia o que eu ia fazer. O tempo todo aquelas pessoas me comparam ao meu irmão, porque o meu irmão era maravilhoso, e ele dizia, esse é o meu começo. E por muitas vezes eu pensei que num domingo seguinte eu ia desistir e abrir mão de tudo aquilo porque eu não dava conta. E esse é o processo do pastor Abe Uber, que hoje é uma das grandes referências na nossa nação. Alguns meses nós recebemos aqui na nossa igreja um pastor muito conhecido, e no café eu falei, pastor, me conta a sua história. Me fala um pouquinho da sua história. O senhor já começou assim porque, poxa, o senhor é maravilhoso. Como é que é a sua história? A gente imagina um berço de ouro, né? O cara, e ele falou, Cezinha, é o seguinte, eu estava numa lavoura, no meio da lavoura, alguém me convidou para um culto. Eu tinha 14 anos, não sabia ler nem escrever. Fui para o culto. Chegou no culto, o pastor pregou alguma coisa lá, e eu entendi que eu estava sendo chamado para ser pastor. E eu voltei para minha casa e falei, meu pai, ele com certeza vai me apoiar. Eu falei, pai, eu tenho um chamado para ser pastor. E meu pai falou, pelo amor de Deus, você é o último da lista, sai daí. Ele falou, então eu procurei o meu irmão. Eu falei, meu irmão vai me apoiar. E aí o meu irmão dele falou assim, olha, não leve a mal, mas se tem uma coisa que você não tem chamado algum é para ser pastor, você não sabe nem ler nem escrever. Ele falou, tão decepcionado, procurou o pastor dele, falou, meu pastor que é crente vai me animar. E o pastor falou, volta para a lavoura, você não leva jeito algum. Pastor de uma das maiores igrejas do Brasil hoje. Ele sai dali, vai para o seminário, tem que aprender a ler, escrever, força a coisa, se torna um pastor de uma denominação histórica. Quando ele vai para a sua primeira igreja, meses depois de assumir a igreja reúne e fala, nós queremos que o senhor vá embora. Nós não queremos mais o senhor como pastor aqui. Então ele vai para uma outra igreja. Meses depois, essa igreja, quando ele chega em casa, ele vê um caminhão de mudanças, e era o povo da igreja dizendo, nós queremos que o senhor saia da casa pastoral e vá embora, o senhor não serve para nós. Ele se muda para uma outra cidade frustrado, compra um carrinho de cachorro quente, começa a vender cachorro quente e pipoca para sustentar a sua família, e inicia uma célula. Hoje, nos cultos que eu já fui lá, pelo menos 7.000 pessoas se reúnem aos domingos para ouvir o que Deus tem para falar através desse ministério. Sabe, irmãos, eu tenho insistido com isso, porque muitas vezes a gente tem a impressão que coisas maravilhosas vão acontecer na nossa vida,
através de caminhos maravilhosos, mas não será assim. Os caminhos que vão nos levar a experiências, a viver obras maiores, a viver as promessas de Deus na nossa vida, normalmente são caminhos difíceis, são caminhos complicados. Isso não é só sobre pastor, isso não é só sobre gente da Bíblia. Irmãos, você deve conhecer algumas histórias de pessoas que marcaram a humanidade. Você já ouviu a história de Abraham Lincoln? Se você já ouviu, tem até uma foto dele aí, ó. Esse homem foi o 16º presidente americano e até hoje é conhecido como o maior presidente que os Estados Unidos já teve. Uma lenda. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Esse homem faliu nos seus negócios aos 31 anos de idade. Foi derrotado numa eleição aos 32. Aí ele perdeu a eleição. Aos 34 ele pegou dinheiro emprestado com um amigo, abriu outro negócio. E aí ele faliu esse negócio e ficou devendo para um amigo. Aos 34. Quando ele está falido, devendo para um amigo, ele fica noivo. A sua noiva morre. Quando a noiva morre, ele entra num colapso nervoso, em depressão, e ele fica 1 ano numa cama, pensando como é que ele morreria. 1 ano. Depois de 1 ano naquela cama, ele sai, se candidata, e você fala, agora vai. Ele perdeu outra eleição aos 38 anos. Depois perdeu a eleição aos 43, aos 46 e aos 48 anos. Perdeu uma disputa de novo aos 55 anos. Depois se tornou vice, foi tentar ser vice, perdeu de novo a eleição aos 56 anos. Depois de novo perde uma eleição aos 58 anos. E aos 60 anos ele é eleito presidente dos Estados Unidos. No seu discurso, ele disse assim: o caminho foi irregular e acidentado. Eu escorreguei, me atrapalhei com as minhas próprias pernas, mas eu me equilibrei. Eu disse a mim mesmo, foi só um escorregão, não é uma queda. Isso não define o meu futuro. Quem está entendendo isso aqui? Você já ouviu falar da história de Thomas Edison? Nós estamos aqui no claro, pelo menos um pouco claro, por causa desse cara. Diz que ele falhou 1.203 vezes tentando criar a lâmpada elétrica. Quando ele errou 700 vezes, um auxiliar dele, no seu laboratório, falou, pelo amor de Deus, vamos parar. Já são 700 tentativas e nós não demos um passo adiante. E Thomas Edison falou, não, você entendeu errado. Nós estamos 700 passos agora mais distantes do fracasso. Nós estamos 700 passos agora mais sábios. Nós sabemos agora quais são as 700 coisas que nós não devemos fazer. E ele insiste, depois de 1.200 e poucas vezes, ele consegue criar a lâmpada elétrica e hoje esse cara é reconhecido com mais de 1.030 patentes. Você sabia que Albert Einstein, aos 4 anos de idade ainda não falava? Na escola foi considerado um aluno péssimo. Quando ele consegue terminar, os professores dizem, esse menino tem problema mental. Ele tem problema, ele nunca vai ser nada. Ele termina a faculdade e ele assim vai muito desesperado tentar um emprego de professor. Todos rejeitam Albert Einstein, todos. Sabe o que acontece? Além dele ser rejeitado em todos os lugares que ele tentou trabalho, a sua nação colocou a sua cabeça a prêmio. Valia R$5.000 a cabeça de Einstein na Alemanha. Ele teve que ir embora para os Estados Unidos. Esse homem foi rejeitado de todas as maneiras e se transforma num dos maiores cientistas de toda a história. O caminho será irregular. O caminho não será glorioso. Escute o que eu estou dizendo aqui hoje. Normalmente, para vivermos coisas extraordinárias de Deus, normalmente, para experimentarmos coisas maravilhosas de Deus na nossa vida, nós passaremos por situações terríveis e nós vamos ter vontade de parar. Vamos ter vontade de abandonar. Sabe a pergunta que eu tenho feito ao olhar para a história? Ao tentar ler histórias de avivamento, de homens que me inspiram, que eu tenho contato, a pergunta que eu tenho feito é, onde você estava antes de ser alguém extraordinário? O que você estava fazendo antes de ser o grande missionário, o grande pastor? O que você estava fazendo? Onde você estava? E sabe qual é a resposta? Normalmente, esses homens estavam errando. Normalmente, antes de ser o grande fulano, a grande fulana, eles estavam falindo, chorando, fracassando, frustrado.
Assim como muitos de nós hoje podem estar aqui hoje. Normalmente, antes de serem grandes, eles foram pessoas frustradas. Eu quero animar o seu coração aqui hoje e te dizer, muitas vezes a promessa de Deus para nós é clara, mas o caminho é obscuro. O sonho de José era claro, mas o caminho para chegar lá foi obscuro. Sim ou não? José tinha clareza do seu sonho. Deus deu clareza para ele do sonho, mas não deu clareza do caminho. Há um texto que me chama a atenção, que fala de José, no Salmo 105, verso 17. Olha esse salmo, irmãos, que interessante. Ele diz assim: mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. E aí a Bíblia diz assim, machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros, e prenderam-lhe o pescoço. Agora, isso aqui me chama a atenção. Até cumprir-se sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que disseram. Então, escute o que o texto está dizendo para nós. Está dizendo, sabe que esse menino, ele recebeu um sonho maravilhoso. Mas, no caminho, machucaram esse menino. Prenderam ele pelos pés. Prenderam ele pelo pescoço, é o que a Bíblia está dizendo. Mas isso tudo aconteceu para se cumprir o que estava escrito. Mas José não sabia que isso estava escrito. José não sabia que o caminho seria assim. Senão acho que ele nem tinha topado. Normalmente, irmãos, o nosso sonho, a promessa de Deus para nós é muito clara. Mas eu quero te dizer que o caminho não será tão claro assim. Outro dia eu estava numa reunião com alguns adolescentes e jovens, eu fiquei muito impressionado com o que o Pedro falou. Pedro disse assim, uma coisa que me chamou a atenção, ele falou, olha, eu recebi uma palavra de Deus. É uma palavra sobre uma nação, é uma palavra sobre um ministério, e eu tenho essa palavra. Ele falou, eu queria já estar lá, mas eu não entendo os caminhos de Deus ainda. Eu estou submisso a esse caminho. E até chegar lá, eu vou continuar andando passo a passo, processo por processo. Eu fiquei com uma peninha de você, Pedro. Ele falou, eu já queria estar lá, mas eu estou hoje dando aula. Eu estou hoje fazendo isso, eu estou construindo algo. Eu disse, isso é o que José passou. O caminho normalmente não é um caminho que a gente escolheria. Há alguns anos, eu já contei isso para os irmãos, eu tive uma experiência com Deus, porque eu estava muito preocupado com nossa igreja, com como nós viveríamos, e eu estava orando e Deus falou comigo, simplifica. Nós estamos escrevendo um livro sobre isso agora. Então, eu falei, por que simplificar? E Deus me disse uma frase que eu nunca mais esqueci, e a frase é, o simples é o caminho para o extraordinário. O simples gera o extraordinário. O ponto é, irmãos, que nós não aprendemos a lidar com o simples. O ponto é que a maioria de nós rejeita o caminho simples como se fosse mesmo um destino, que nos levasse para algo extraordinário de Deus. Eu estava orando essa semana com os meninos, eles me pediram um negócio novo lá, que eu não sei nem falar o nome. Eu falei, aqui em casa funciona assim, a gente ora. Então vamos orar, papai, vamos orar. E a gente pôs no caderno de oração, é um negócio em inglês lá, um skate elétrico, e ele pôs lá o nome e nós fomos orar. E o Davi orou, e o Lucas orou. E terminou de orar, e olharam para mim. E eu falei, amém. Ele falou, mas e daí? Eu falei, daí o quê? E daí o quê? Eles achavam assim, orou, amém. Cadê? Eu falei, não é por aí não, pessoal. Vocês vão aprender que não é por aí, é bem diferente disso aí que vocês estão imaginando. E aí eles ficaram frustrados, porque, poxa, é só isso? A gente só orou, não apareceu o skate aqui, não apareceu nada do que a gente pediu. Falei, sim, e pode ser que leve muito tempo, e pode ser que nunca aconteça. E aí? E eu estava vendo aqueles meninos revoltados, com um processo simples, porque para eles o caminho extraordinário, o caminho para chegar no extraordinário é pegar um cartão de crédito e correr numa loja. Isso seria maravilhoso. Eu falei, não é assim que a banda toca. Não é assim que funciona. Mas nós rejeitamos o caminho simples como se ele não pudesse nos levar a um lugar simples. Sabe, irmãos, o povo do período de Cristo, eles não tiveram dificuldade com Jesus poderoso. Eles não tiveram dificuldade com Jesus que operava milagres. Eles não tiveram dificuldades com Jesus que ressuscitava mortos, que curava os enfermos, os cegos.
Mas é interessante como eles rejeitaram o Jesus de Nazaré. O de Nazaré nós não queremos. Esse é o filho do Zé. Ele é simples demais. Esse é o Messias? Não pode ser. E é interessante a gente pensar, irmãos, que o testemunho de Jesus é de um homem que viveu até os 30 anos de modo simples. Até os 30, se a gente for colocar isso num percentual, 90% da vida de Jesus é no modo simples. É no modo construção. Irmãos, é muito interessante a gente perceber que em 3 anos, ok, ele faz, ele nos salva, Jesus é maravilhoso, mas que mensagem ele nos dá quando o Cristo, por 30 anos, vive uma vida simples? As pessoas estão olhando e dizendo, não, isso não é de Deus, porque ele é o filho do Zé, ele é o filho da Maria, nós conhecemos suas irmãs, nós conhecemos seus irmãos. Não dá para esse cara aí, ó, agora vai ser pastor, agora vai ser líder de célula, agora está dizendo que vai viver um casamento maravilhoso. Não pode ser. Nós o vimos jogar futebol, nós o vimos ali na escola, não pode ser. É interessante, irmãos, como nós rejeitamos a simplicidade como caminho para algo extraordinário. A gente sabe pouco da vida de Jesus antes dos 30. Então a gente sabe muito sobre as profecias do Messias. A gente sabe sobre quando o anjo vem e fala com José, fala com Maria. A gente sabe sobre a gestação um pouco. A gente sabe sobre o nascimento de Jesus. Então José e Maria vão até Belém e ele nasce lá. Nós sabemos um pouco quando eles têm que fugir para o Egito. Nós sabemos um pouco quando eles voltam para Nazaré, uma cidade simples de tudo, na região da Galileia, e sabemos um pouco sobre isso. Depois a Bíblia dá um salto até que Jesus tem 12 anos. E com 12 anos, algo fica claro. Com 12 anos, os pais perdem Jesus, o encontram no templo, e ele dá uma palavra para os pais. Vocês não sabiam que eu devia estar aqui? Na casa do meu pai, cuidando dos assuntos do meu pai. Ou seja, aos 12... nós não sabemos se ele já tinha essa clareza antes, mas aos 12 ele tem clareza do seu chamado, da promessa e de onde Deus vai o levar. Ele já sabe de tudo isso, Maria também sabe. Mas dos 12 aos 30, são 18 anos. A minha pergunta é, o que você acha que Jesus fez dos 12 aos 30? São 18 anos, irmãos. 18 anos, a Bíblia não relata. Nós não sabemos o que ele fez. E eu vou dizer o que ele fez. O que eu acho que ele fez dos 12 aos 30. 18 anos, Jesus fez coisas simples. Jesus frequentou uma escola de algum rabino. Jesus ajudou sua mãe com as coisas de casa. Jesus lia a Bíblia que ele tinha na mão. Jesus, dos 12 aos 30, foi alguém simples como nós. Foi um carpinteiro. Você pode imaginar Jesus trabalhando com carpintaria? As pessoas não chamavam ele de filho do carpinteiro só porque o seu pai era um carpinteiro, mas porque ele tinha herdado essa profissão do pai. Ele com certeza trabalhou com carpintaria. Mas você consegue olhar para isso, irmãos, e pensar comigo, que desperdício é esse homem, 18 anos, trabalhando com madeira. Eu quero o Jesus dos 30 para frente. Eu quero o Jesus do Jordão. Eu quero o Jesus que a pomba vem. E aí a voz do céu que diz, esse é o meu filho amado. Eu quero esse. Mas esse durou 3 anos. E ele estava dizendo para nós, às vezes vai levar um longo período de um processo longo, doloroso, difícil, até que você esteja então preparado para experimentar aquilo que eu tenho para a sua vida. Quem está entendendo aqui, diga amém. E nós rejeitamos muitas vezes esse processo. Eu tenho dito, irmãos, que nós cristãos, nós estamos fazendo uma leitura viciada da Bíblia. Porque como nós sabemos o fim da história, a gente lê a história assim, eu já sei o fim, mas você imagina essas pessoas lá, no período que elas estão vivendo. O que essas pessoas pensaram? Irmãos, pense comigo. O grande Moisés, o maior profeta do Antigo Testamento, segundo a Bíblia, esse homem foi tão maravilhoso, irmãos, que a Bíblia diz, que ele mesmo fala dele, diz assim, o Senhor enviará a vocês um varão perfeito, ele está falando de Cristo, e ele será homem como eu. Ele chega a se comparar, vocês vão saber que é Cristo, porque ele vai ser um pouco parecido comigo. O próprio Deus, quando fala de Moisés, fala, meu amigo, falo com ele face a face. Com outros profetas eu falo com sonhos e visões, mas com ele é face a face, é meu amigo.
Agora, esse homem passou 80 anos da sua vida sem saber ao certo o que ele viveria. Ele passou 40 anos da sua vida escondido no meio de um povo ateu, os midianitas. A Bíblia diz, irmãos, que ele está com 80 anos cuidando das ovelhas do seu sogro. Você pode imaginar, esse cara que recebeu profecia, esse cara que sabia que Deus o chamou para ser um libertador de Israel, mas aos 80 ele está pensando, não dá mais nada. Eu aqui cuidando de ovelhinha, isso aqui, pelo jeito acabou o meu chamado. Mas aos 80 anos, escute o que eu estou dizendo. Esse homem, antes de ser um Moisés poderoso que nós conhecemos, um dia antes dele ser o Moisés poderoso que nós conhecemos, um dia antes de se encontrar com a sarça ardente, ele estava fazendo coisas simples. Ele estava vivendo coisas ordinárias do dia a dia. E Deus o encontrou no ordinário e o levou para algo extraordinário. Você consegue imaginar Eliseu? É fácil falar de Eliseu agora. O discípulo de Elias, o homem que viveu coisas poderosas e obras maiores do que a de Elias, o dobro de milagre, ele é tão poderoso que os seus ossos, quando jogam um morto sobre os ossos dele, o morto levanta. Ele recebeu, irmãos, a unção dobrada de Elias. Mas, irmãos, sabe o que ele estava fazendo um dia antes de ser o profeta Elias? Um dia antes de ser o profeta Elias, a Bíblia diz, ele estava arando as terras do seu pai. Com 12 juntas de boi, ele fez a primeira, fez a segunda, fez a terceira e ele fez 12. Quando ele terminou de arar as terras do seu pai, você deve imaginar que um arado naquela época devia sujar demais. São 2 bois, cada junta dessa. E ele está passando aquilo, todo sujo de terra. É um calor lascado naquele lugar. Ele está suado, sujo de terra, cheirando mal, fazendo coisas simples. E então, de repente, do nada, uma capa o envolve. Elias joga a capa sobre ele e diz, vamos comigo. Um dia antes desse homem ser alguém extraordinário, ele estava todo sujo, suado, fazendo o que qualquer pessoa estava fazendo. Você está entendendo? Quando a capa vem sobre ele, ele fala assim, viu, só dá um segundinho aí, Elias, eu preciso fazer um negócio. E ele vai, põe fogo em tudo, queima todos aqueles boi e fala, eu quero agora olhar só para frente, eu quero seguir para o meu destino. Você consegue entender? A noite anterior, e Pedro foi chamado para o seu ministério para viver coisas maiores com Jesus. A noite anterior foi uma noite horrorosa. Não pegou nada. Pior do que você não ter resultado é você não ter resultado em coisas que você achou que era bom. Ele era um pescador. E ele não pega nada, nem na área que ele é bom ele consegue ter resultado. E na noite anterior, a noite de uma frustração, na manhã seguinte ele se encontra com Cristo dizendo, vem, vamos andar comigo. Não é maravilhoso? Essa é a história bíblica e essa é a minha e a sua história. O caminho será um caminho simples. O caminho será um caminho muitas vezes difícil. O caminho vai ser um caminho que vai te tentar dizer, Deus não tem nada para mim. Mas não é verdade. No meio disso, Ele te encontra. E Ele te chama para viver coisas poderosas. Amém, irmãos? Agora, eu gosto muito desse texto de Joel, que a gente leu aqui, porque esse texto ele está num ambiente de avivamento. O contexto é um contexto que a gente sabe, de avivamento. Esses homens, eles estão vivendo um momento muito difícil. A palavra de Deus vem para eles no capítulo 2 dizendo, vocês viverão coisas maravilhosas. Porque as crianças vão profetizar, os jovens vão ter visões, os velhos vão ter sonhos, vai ser poderoso, o Espírito será derramado sobre toda a carne. Mas essa profecia não vem num contexto legal. Eles estão na seca, eles estão sem chuva, eles estão sem colheita, e a Bíblia diz que, além disso, eles estão sendo atacados por exércitos tão poderosos que eles são comparados a gafanhotos. Então, quando Deus vai falar com esse povo, não é uma reunião daqueles que estão dando certo. Quando Deus chama esse povo, Ele está dizendo, eu quero me reunir com esse grupo que parece que está dando errado. A lavoura não está dando certo, a chuva não veio, os inimigos estão vindo, há ataque por todos os lados. Sabe quando você pensa, meu Deus, tudo que eu faço dá errado. Já aconteceu com você? Emoção não está boa, finanças não está boa, saúde não está boa, relacionamento não está bom. O Senhor fala, reúna esses que parece que estão dando tudo errado. Reúna com esses que aparentemente, e eles fazem uma reunião. E o Senhor começa a profetizar. A chuva virá,
a colheita será abundante, as coisas vão mudar, esses gafanhotos vão ter que ir embora, acontecerá algo poderoso, mas aparentemente não há como isso acontecer. Mas o avivamento é exatamente esse ambiente, onde parece que nada de bom pode acontecer, mas o toque do Senhor nos tira do ordinário e nos leva para algo extraordinário. Agora, quando Deus vai falar com eles, Deus fala 3 coisas aqui, eu quero que você grave essas 3 coisas, por favor. Quando Deus vai falar com eles, e para mim são 3 características de pessoas que vão viver coisas extraordinárias. A primeira é: reconheça a sua fragilidade. O Senhor fala: reúna os fracos. A palavra de Deus não era para gente forte. A palavra de Deus era para gente fraca. Você percebeu? A palavra é: diga o fraco, eu sou forte. O Senhor não mandou reunir gente forte, Ele mandou reunir gente fraca. Agora você imagina se eu faço isso aqui. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nessa noite eu quero chamar aqui à frente só os fracos, frágeis, vulneráveis. Você que não aguenta nada, vem aqui para frente. É bem provável que pouca gente viesse. Mas o que Deus faz é uma proposta assim: diga aos fracos, Joel, reúna os fracos. É interessante que muitos de nós faltaríamos nessa reunião. Porque dá uma impressão, irmãos, que isso é para nós uma vergonha. Eu dizer que eu sou fraco, então preste atenção. Eu tenho percebido que muitas vezes nós estamos vivendo nesses tempos de uma cultura em que é melhor você disfarçar que está tudo bem do que contar que está mal. Onde o vulnerável é considerado alguém muito pior do que qualquer outro que seja assim, que se esconda. Eu disse isso para os irmãos algumas semanas atrás, o dia que eu fui orar, e Deus falou comigo: eu não converso com personagem. O Senhor não trata com personagem, Ele trata com gente, como nós. E a gente tem que tomar esse cuidado. O Senhor quer tratar com fraco, com gente que tenha clareza da sua fragilidade. Se você quer viver coisas poderosas em Deus, se você quer viver aquilo que Deus te prometeu, uma das marcas dessas pessoas é que elas são vulneráveis, elas reconhecem a sua fragilidade. Deixa eu só abrir um parênteses aqui antes, irmãos, porque esse é um assunto muito sério. Fragilidade é diferente de vitimismo. Você consegue entender isso? Porque tem gente que está usando a sua fragilidade para se tornar vítima. Escute uma coisa: a vulnerabilidade não tem valor algum em si mesma, ok? Só tem valor ser vulnerável se você estiver trocando de fardo com Cristo. É só dizer: ah, é que eu sou fraco. Ah, não, é que eu sou frágil. Ah, e aí as pessoas estão se escondendo atrás disso. Não é sobre isso o Evangelho. O Evangelho é reconhecer que eu sou fraco, vulnerável, mas eu tenho um Deus que é forte. E eu estou trocando de fardo com Ele. Você consegue entender? Agora, essas pessoas que estão prontas a ser humildes o suficiente para dizer: eu sou alguém fraco. Eu já tentei lutar contra esse pecado e não consegui. Eu sou alguém fraco, eu preciso de ajuda, por favor. Eu quero confessar a você o meu pecado, eu quero a ajuda de Deus, eu quero ser vulnerável o suficiente. Essas pessoas viverão coisas maravilhosas. É tão interessante, irmãos, que quando a gente conversa com alguém que ela ainda não está vivendo aquilo que Deus tem para a vida dela, mas está disfarçando bem, é interessante que quanto mais a pessoa está vivendo coisas poderosas, mais humilde e vulnerável ela é. Ela não tem medo, ela não tem problema. Eu acho isso tão legal. Ela não tem desconfiança, ela não é insegura. Ela diz: eu posso ser vulnerável porque eu estou fazendo isso diante de Deus. Não é sobre o seu julgamento, não é sobre o que você vai pensar, não é para me vitimizar, não, é para receber cura de Deus para o meu coração. Eu tenho certeza que alguns de nós não estaríamos nessa reunião, porque alguns de nós nos achamos bons demais para resolver os nossos próprios problemas. Eu não preciso do meu irmão, eu não preciso da minha liderança, eu não preciso do meu pastor, eu não preciso da minha igreja, eu não preciso de nada, eu resolvo os meus problemas. E é interessante como, quando a gente encontra essas pessoas, a gente encontra elas ladeira abaixo. O discurso continua cada vez mais alto.
E o caminho dessa pessoa é cada vez mais baixo, cada vez mais isolado, cada vez mais difícil ficar perto dessa pessoa, cada vez mais soberbo e cada vez mais para baixo. Não é legal. A reunião dos fracos é uma reunião poderosa, porque nessa reunião Deus está. Deus não está na reunião dos fortes. Deus está na reunião dos fracos, dos frágeis, dos expostos, dos vulneráveis. Se você veio hoje aqui para disfarçar, eu sinto muito, você vai sair daqui sem nada. Mas se você veio hoje aqui e tem coragem de dizer, eu não sei mais o que fazer com meu filho, então você vai sair com algo daqui. Eu não sei mais como lidar com esse pecado. Eu já tentei, eu insisti, eu confessei. Se você veio hoje, você pode, então você vai sair com algo daqui hoje. Se você veio hoje dizer assim, eu não sei mais como, meu casamento está arrasado, como eu faço? Se você tem essa coragem, então você veio para o lugar certo, você vai sair com algo daqui. Porque essas pessoas poderão então dizer, eu sou forte. Só para esses há essa profecia. A declaração dos fracos é, eu preciso do favor, eu preciso da graça, eu não sei como fazer. Eu amo a oração de Josafá, quando ele é atacado e ele diz, Deus, em nós não há força e nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. É a oração de um rei poderoso, dizendo, não, nós somos fracos, nós somos vulneráveis, perto do Senhor nós não somos nada, me ajuda, me ajuda. Sabe, irmãos, um caminho que Deus me mostrou em relação a vocês, em relação à igreja. Eu tinha muita dificuldade, porque até hoje essa é a minha luta. Eu me sinto muito, muito inadequado para fazer o que eu faço. Para pastorear, ou para liderar, ou para gerir. Depois, quando começamos a pastorear tantos pastores assim, é difícil para mim, sabe? Eu sempre estou me sentindo inadequado para isso. Agora tivemos 353 pastores reunidos conosco, e eu me sinto assim, com muita responsabilidade mesmo. De vez em quando eu falo com o Sueli, eu estou extremamente nervoso para falar para um culto como esse, para falar uma reunião de pastores como aquela, mas eu entendi que esse é o melhor caminho que existe. É o de reconhecer que eu não dou conta, é o de reconhecer que eu não tenho o que oferecer, que é o de reconhecer a minha dependência do Senhor, e esse tem sido um caminho de Deus para nos manter no lugar mais humilde. Amém? É uma reunião de fracos aqui, amém? Amém, irmãos? Agora, a segunda coisa que Deus fala com eles, eu acho muito legal, Deus fala assim com eles, pega o seu arado e pega a sua foice. Como assim? Uai, é porque quando a gente é fraco, entenda isso, eu vou voltar a dizer isso. Nós somos fracos, mas nós não somos vítimas. Toma cuidado com esse vitimismo que eu estou vendo por aí também. A pessoa, eu quero ser vulnerável para ser uma vítima, me afastar de todo mundo, criar meu mundo e criar assim, um bando de gente que fica aos meus pés. Nós não somos vítimas. O que ele diz? Pega aí o que está na sua mão. Como assim o que está na minha mão? O Senhor me deu uma promessa de que nós vamos vencer inimigos como gafanhotos. Agora, o que eu tenho na mão é uma foice, ué. Um arado. Ele diz, então pega a foice. Então pega o arado, pega aquilo que está na sua mão. E eu quero que você saia daqui hoje com uma certeza, já está na sua mão. Não virá na sua mão, já está. O problema é que muitas vezes nós olhamos para aquilo que está na nossa mão e algumas vezes nós anulamos aquilo, outras nós ignoramos, outras nós desprezamos. Ele está dizendo, pega o arado, pega a foice. Irmão, arado e foice, para se transformar em espada, para se transformar em lanças, o Senhor está dizendo, ei, não é procurar força naquilo que você tem, mas é entregar aquilo que você tem na mão daquele que tem toda a força. Não é olhar para a minha mão e falar, eu sei o que fazer, não. É pegar aquilo que eu tenho na mão e dizer, Senhor, está à sua disposição o que o Senhor quer fazer. Porque às vezes, irmãos, é tão simples o que eu tenho na minha mão que parece que nem Deus vai querer. Eu falo do desprezo porque muitas vezes a gente vai encontrar na história bíblica Jesus ou um profeta perguntando, o que você tem? Jesus perguntou para os discípulos, o que nós temos aí? O que eles responderam? Não temos nada. E aí, vírgula, senão 5 pães e 2 peixinhos. Fala, então é nada ou é 5 pães? Mas na cabeça deles é nada, porque o que eu tenho na minha mão não dá para viver a promessa que Deus tem para mim.
Mas não é sobre o que você tem na sua mão. É sobre o que eu vou fazer com aquilo que você tem na sua mão. O profeta pergunta para a viúva, o que você tem aí? Nada. A não ser, vírgula, a não ser um pouquinho de farinha, e eu vou fazer, eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. Não, então não é nada. E você, o que você tem? Nada. A não ser um pouquinho de azeite. Reúna vasilhas vazias. Nós nos acostumamos a desprezar aquilo que Deus pôs na nossa mão como caminho para o extraordinário. Ele já pôs algo na sua mão. Todos nós recebemos alguma medida de fé, de habilidade, de talento. A pergunta não é se temos, a pergunta é o que estamos fazendo com isso. Se isso está redundando na glória de Deus, não despreze, mas transforme isso para a glória de Deus. Eu vou pegar o seu arado e vou transformar em espada. Eu vou pegar a sua foice e vou transformar em lança. É aquilo que já está na sua mão. Como assim, pastor? Eu vou explicar. Deus te deu habilidade para ser um professor? Então é isso que está na sua mão. Use isso para lutar as guerras que o Senhor te colocou. Deus te deu habilidade para ser um mecânico? Então use isso para a glória do Senhor. Deus te deu habilidade para ser uma policial? Então use isso para a glória do Senhor. Ele não está dizendo, despreza isso. Pega o arado, joga fora, eu vou te dar uma outra coisa. Ele não disse isso. Quando ele fala com Moisés, ele fala, Moisés, o que você tem na mão? Ele fala, um pedaço de pau. Ele joga no chão e você vai ver o que eu vou fazer. Você vai ver o que você tem na sua mão, o que eu vou transformar. Ei, preste atenção. Já está na sua mão. A gente se acostumou a anular, a jogar fora. Vou contar para vocês um testemunho. Quando eu não era convertido, eu tinha uma grande habilidade. E eu usava ela para o mal. A habilidade de reunir gente para fazer coisa errada. A habilidade de persuasão. A habilidade, irmãos, de gerar e criar festas incríveis. De movimentar o povo para... Eu tinha essa habilidade. Quando eu converto, eu pensei, agora, como é que é ser crente? Eu lembro que eu fui na casa do pastor Hugo. Pastor Hugo, pastor lá em Marialva, eu fui na casa dele e pedi, por favor, me ensina que música que a gente está ouvindo nesse tempo. Eu nem isso eu sabia. Eu pensava, o que a gente faz num sábado de noite? E eu pensei, bom, vou jogar fora todas as minhas habilidades. É interessante que por um tempo a gente fica sem saber o que fazer. Mas você lembra de Paulo? Ele tem um blackout e por um tempo aquelas habilidades ficam guardadas, mas depois, é interessante que o mesmo Paulo agora está usando as mesmas habilidades, só que agora de modo diferente. E eu vejo, irmãos crentes, que no mundo eram bons para reunir gente, fazer churrasco, fazer festa, conseguia, enrolavam aqui com a frase, enganava o outro lá, tinha um poder de persuasão, usava para o mal. Aí vira crente, sabe o que ele faz? Meu Deus do céu, vou para o culto domingo, pelo amor de Deus, não falo com ninguém, não quero. Essa habilidade ainda está na sua mão. Pega esse arado, irmão, envolve agora o irmão, usa essa habilidade para pregar o evangelho, usa essa habilidade para levar a gente para a célula, usa essa habilidade para convidar pessoas para receber aquilo que você tem. Deus não mandou eles jogarem fora. Ele falou, vou transformar isso em algo para a minha glória. Quem está entendendo aqui? Não despreze. Eu lembro que quando eu tive essa clareza, o meu pastor falou assim comigo, Cezinha, lembra que eu comecei a escrever um livro nessa época sobre isso, mas eu nunca acabei esse livro, um dia eu vou escrever. E ele falou, lembra que Jesus chamou Pedro? Lembra. O que ele falou para Pedro? Você é um pescador, esquece de pescaria, nós vamos fazer outra coisa completamente diferente. Ele falou, não. Ele falou, Pedro, você era um pescador de peixe, você vai ser pescador, só que agora de almas. Eu vou pegar o que você tem na mão e eu vou usar para a minha glória. Ele falou, segue fazendo o que você já fazia, só que agora para a glória de Deus. Eu falei, não entendi muito bem, mas vou tentar. Alguns meses depois, a gente estava organizando o primeiro festival de rock da nossa cidade. Isso ele lembra. Organizamos, eu falei, pastor, é o que eu sei fazer. Vamos mobilizar, andava com carro de som na cidade, convidando todo mundo, alugamos som, palco. Não era normal isso há 20 e poucos anos atrás. O que mais você consegue fazer, Cezinha? Eu falei, eu aprendi a escrever, aprendi a ler. Então vamos lá, e a gente produzia um jornal semanal, irmãos, dava trabalho. Eu mesmo escrevia, eu e alguns amigos, a gente escrevia um jornalzinho e a gente saía entregando nas baladas aquele jornalzinho. Madrugadas a gente ia visitar os nossos amigos
esperar eles chegarem da festa e recebê-los nas suas casas. Era o que eu sabia fazer. Show de rock, reunir o povo, levar eles para o monte, levar para orar, para evangelismo, era o que eu sabia. Ele pegou o meu arado e transformou numa espada. Você entende isso? Você não precisa deixar isso de lado. Não anula isso. Em último lugar, viva os processos. Viva os processos com fidelidade. Pastor, então é pegar o meu arado e transformar numa espada? É, mas não é tão simples assim também. Porque a palavra que ele usa aqui é forjai. Diga comigo, forjai. Agora a palavra forja, escute isso. É por isso que muita gente desiste. Porque ele diz, forjai o seu arado e transformai ele numa espada. Forjai a sua foice e transformai ela numa lança. A palavra forja aqui é a palavra bater, esmagar, esmagar em pedaços, triturar e martelar. Quando a gente está falando de forja, alguns aqui entendem o que é uma forja, a gente está falando de um lugar que esquenta também, é ou não é? A forja é um lugar de alta temperatura. O que ele está dizendo é, se você quer viver essa fortaleza, viver esse ambiente de força que eu vou gerar em você, então você vai ter que submeter a um processo que não vai ser legal. Você vai ter que entender que para essa transformação acontecer, tem um caminho que não é rápido. Se fosse rápido, todo mundo ia aceitar. Mas às vezes ele não é rápido, ele é demorado. Ô, irmão, se você estivesse aqui hoje, vindo aqui no altar dizendo assim, pastor, eu estou com uma enfermidade, eu quero que o senhor ore, e eu dissesse, nós vamos orar e vai ser curado agora. Você não precisa de muita fé para isso. Mas sabe o que é difícil? É quando a pessoa chega aqui e a gente diz assim, olha, nós vamos orar, você vai voltar para sua casa, você vai ler a Bíblia, junto com a sua família, vocês vão se consagrar, vai ser uma semana de jejum, e na outra semana nós vamos ler a Bíblia, nós vamos seguir firmes aqui, e ano que vem, e daqui 10 anos nós vamos continuar, e lá talvez no 15º, 20º ano, talvez você seja curado. Esse é o problema. O problema é que no processo muitos abandonam, no processo muitos rejeitam, mas Deus nos leva por caminhos, irmãos, de forja. E ele diz, forjai, ou seja, vai queimar, vai pegar fogo, vai esquentar, vai arder. Está falando de provação, está falando de teste, de dificuldade, o fogo vai chegar. Mas isso não deveria ser um empecilho para você continuar nesse processo. Os processos doem. Eu já contei a vocês quando o pastor Luciano Subirá na nossa casa falou, Cezinha, vai ser maravilhoso o que Deus vai fazer. E a gente, aleluia. Ele falou, mas eu vi vocês, Suelen, vocês estavam sendo triturados. Eu falei, essa parte nós repreendemos, seguimos a vida, né? Ah, irmão, difícil. Difícil passar pelo que nós passamos, muitas vezes com vontade de abandonar tudo. E olhar para aquilo e dizer, não tenho certeza se esse é o caminho que vai me levar a viver algo de Deus. Essa semana eu e Suelen, a gente estava fazendo um exercício em casa. Suelen falou, às vezes eu fico pensando nos meus sonhos, e eu não consigo pensar em outra coisa, só penso em construir a igreja, em ver igrejas plantadas. E eu estava assim, junto com o Sueli, fazendo um exercício para a gente orar e agradecer a Deus por algumas coisas que Ele nos deu. Pensamos em vocês como igreja, pensamos no nosso casamento, pensamos nos nossos filhos, pensamos em algumas coisas e concluímos o seguinte. Aquilo que a gente tem para agradecer agora, coisas que Deus nos deu o privilégio de viver agora, são coisas que nos fizeram sofrer demais há anos atrás. Que doeram no fundo da nossa alma. Que nos levaram ao limite da forja. Com o Lucas, com o nosso relacionamento de namoro à distância, de casamento e ministério ao mesmo tempo, com a igreja, com o nascimento da Zoe, a forja quente nos pegou e a vontade de abandonar era tão grande. Mas nós sabemos que esse é o caminho. Diga o fraco, eu sou forte. Se essa é uma reunião de fracos, então nós podemos sair daqui. Nós recebemos a força do nosso Senhor. E nós vamos viver tudo que Ele tem para nós. Amém? Vamos orar? Fique de pé, por favor. Ô, irmão, você quer reagir a essa palavra? Você está assim, entende que ela é para você?
É para você isso hoje? Corre aqui para o altar, pode vir. Não vamos fazer nem muito apelo. Você diz assim, não, eu quero. Eu estou vendo que eu estou precisando de uma oração. Eu preciso crer naquilo que Deus falou para mim, que não mudou. Que isso é para a minha vida. Vem aqui, vem bem pertinho do altar aqui. Nós queremos orar por você. Eu quero orar e profetizar na sua vida, irmãos, esse ânimo, essa inspiração, essa vontade de continuar correndo, de continuar no caminho e não abandoná-lo. E são coisas que eu quero orar por mim hoje aqui também. Eu quero orar por mim, porque às vezes parece que acabou. Eu olho para histórias bíblicas e penso, esses caras foram muito fortes. Eles continuaram. Se eu fosse Moisés, talvez eu tivesse desistido. Eu posso ler um texto para vocês? Olha aqui para mim um pouquinho, só antes da gente orar. Eu recebi esse texto na internet, uma pessoa me mandou, achei bem legal. A pessoa falou assim, ela tatuou o número 41 no braço. Vocês já viram esse texto? Número 41 no braço. E aí, o pastor, leia esse texto aí. Eu fui ler. A pessoa dizia assim, eu amo o número 41. Por quê? E aí, a descrição é assim do texto. Na Bíblia choveu por 40 dias, 40 noites. Mas o dia 41 chegou e a chuva parou. Moisés cometeu um assassinato e se escondeu por 40 anos. Mas no ano 41 chegou e Deus o chamou agora para resgatar Israel. Moisés subiu numa montanha e por 40 dias nada aconteceu. Mas no dia 41 ele recebe os 10 mandamentos e ele vem falar com o povo. Os israelitas vaguearam pelo deserto por 40 anos. Mas no ano 41 eles acessaram a terra prometida. Golias zombou do povo de Deus por 40 dias. Mas no dia 41, Davi o encarou e o matou. Jesus jejuou e foi tentado por 40 dias. Mas o dia 41 chegou, o diabo foi embora e os anjos o serviram. Eu quero dizer, irmãos, é que talvez você esteja hoje no dia 39, 38, 40. Eu quero só te animar e dizer, não para não. Vale a pena continuar. Vale a pena insistir. Algumas áreas da minha vida eu vi o dia 41 chegar. E outras áreas eu estou esperando, mas assim, com muita dificuldade de continuar. Eu queria orar por mim e queria orar por você aqui nessa hora. Há coisas que parecem que estão demorando tanto. Deus não desistiu de você. A promessa dele não mudou. Ele não é homem para mentir. Ele não é filho de homem para se arrepender. Algumas coisas só precisam começar a queimar de novo no nosso coração. Porque o caminho pode ser difícil, mas o sonho continua sendo claro. A promessa continua sendo real. Amém? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e ore agora ao Senhor. Vamos cantar uma canção? Enquanto o Ministério de Louvor aqui nos conduz, eu queria que você orasse, que você chorasse, que você expusesse o seu coração assim, profundamente. Talvez o seu caminho hoje esteja assim, um caminho bem difícil. Eu quero que você ore agora a Deus, dizendo, por favor, me ajuda a não parar. Me ajuda a continuar. Me ajuda a insistir. Eu não quero parar. Eu não quero desprezar. Me ajuda. O Criador que se vestiu da criação, Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável.
Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, irmãos. Eu fico imaginando cenas da Bíblia. Mateus está lá na coletoria de impostos. Fico imaginando ele num dia de trabalho, no escritório de contabilidade. Está lá Mateus contando números, olhando para aquilo e pensando: meu Deus, é isso a minha vida? E Jesus o encontra num dia comum. Sabe o que Davi foi fazer? Sabe o que Davi foi fazer quando ele lutou com Golias? Ele foi entregar a marmita. Ele só estava indo entregar uma marmita. E num dia comum de entregador de marmita, o Senhor o levantou como grande rei de Israel. Eu quero profetizar sobre você. Depois de um dia de choro, depois de um dia de frustração, depois de um tempo de luto, depois de uma depressão, depois de uma crise de ansiedade, há uma promessa, há algo poderoso para a sua vida. Depois da enfermidade, depois da traição, depois do dia triste, depois do diagnóstico horrível, depois do adultério, há uma promessa de Deus para nós. Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Diga ao fraco: eu sou forte. Se essa é uma reunião de fracos, então, irmãos, hoje nós estamos prontos para receber algo maravilhoso do céu. Os fracos podem olhar para os seus arados e suas foices e dizer: eu estou pronto para uma guerra. O Senhor está me fortalecendo. Pai, eu oro por mim e pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui. Eu oro por aqueles que perderam a esperança, que perderam o vigor, que perderam o ânimo. Eu oro por aqueles que estão no caminho, tentando se encontrar de novo, para não deixar de alcançar o destino. Eu oro por aqueles que passaram por depressão, luta, crise de ansiedade, desânimo, aqueles que pensaram em parar. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vem sobre nós, derrama um óleo fresco e novo sobre os nossos corações, sobre nossa vida. Nós cremos que o dia 41 chegou, ele sempre chega. Te louvamos pela sua promessa e te agradecemos, ó Deus, pela sua promessa, ainda que o caminho até ela seja tão complicado muitas vezes para nós. Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. E se pelo caminho passarmos por vales, nós confiamos que o Senhor está conosco. O Senhor não nos deixa. Nós te amamos. Nessa noite nós nos comprometemos de novo a voltar a crer em coisas que muitas vezes as lutas nos fizeram a deixar de crer. Nos comprometemos a voltar a sonhar com coisas que nós deixamos de sonhar. Nós nos comprometemos a valorizar o simples como meio e caminho para o extraordinário. Toca-nos nessa noite, Pai. Toca-nos, Espírito Santo. Anima o nosso coração. Se você puder, faz um favor para mim. Estende a sua mão, toque um irmão aí, numa irmã. Você que está aí na sua cadeira também, toque em alguém, por favor. Seja instrumento.